Amém? Todo mundo achou aí o texto? Colossenses 2, 13 e 14. Diz a palavra do Senhor: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, nossos pecados, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós lá na cruz do Calvário. Vamos orar então? Senhor, como somos abençoados, que assim possamos nos sentir cada dia com gratidão no nosso coração por quem Tu és e pelo que o Senhor fez, ó Deus, por nós, para a nossa salvação. Que o nosso coração, ó Deus, seja um coração grato, obediente, fervoroso no amor ao Senhor, para que possamos viver, ó Deus, como discípulos que a cada dia, ó Deus, negam a si mesmo e tomam a sua cruz. Nos abençoe nesta manhã, falando no nosso coração e nos transformando pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta para você: você tem dificuldade de perdoar? Às vezes, dependendo da gravidade, né? A dificuldade se torna maior, né? Acontece que uns têm mais dificuldade, né? Por exemplo, de pedir perdão. Tem gente que nunca pede perdão. Você já encontrou esse tipo de gente? É triste, mas, meu Deus, nunca pede perdão. E a gente tem algumas ideias erradas sobre perdão e sobre perdoar, né? A gente acha que perdoar é esquecer. Não, você não vai esquecer, isso aí é amnésia, você vai continuar lembrando, só que é uma ferida que vai fechar. Quando perdoa, fica cicatriz, mas não dói mais, né? Mas continua lembrando. Também confunde perdão com sentimento. Não estou sentindo, né? Não senti ainda, também não tem relação com sentimento, é obediência. Às vezes também confunde perdoar que a pessoa não tem, o ofensor não precisa se arrepender. Não está dizendo isso também. Tem que se arrepender, o ofensor também, e às vezes pagar se foi um crime que cometeu, né? Pagar pelo crime. Mas perdoar, irmãos, já começa em Deus, pela obra de Cristo Jesus, e o Senhor nos ensina lá na oração do Pai Nosso, né? O que diz lá sobre o perdão? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos lembra disso. E a mágoa é uma dor que aprisiona. É isso que a amargura nos causa. Você já sofreu com a amargura, com mágoa no coração? Ela nos aprisiona no passado e mata o nosso presente. E compromete o nosso futuro. Pense no seguinte: alguém nos ofende, essa ofensa acaba por nos aprisionar por causa da dor que gera em função do prejuízo, decepção e transtornos, até mesmo no nosso corpo, né? Sente. Por causa da ofensa contra nós, o rancor e a amargura invadem nosso coração contra a pessoa e nos infunde, vai crescendo, nos torna prisioneiros nesse sentimento. Todo ofensor, quanto
tanto o ofensor quanto o ofendido se tornam envolvidos num ciclo destrutivo, se torna um ciclo de destruição, o ofensor e o ofendido. Isso passa a contaminar o coração, destruindo as emoções e adoecendo, e também os nossos relacionamentos, né? Nesse texto que nós lemos aqui, o que Deus fez por nós, irmãos? Perdoou parte dos nossos pecados ou todos os nossos pecados? Isso já nos mostra, toda a Bíblia vai mostrar que a inexistência de um negócio chamado purgatório, né? Porque se Jesus pagou todos os nossos pecados, não tem que pagar depois em algum outro lugar o pecado, já está tudo pago para aquele que nele crê como Senhor e Salvador. Então, se a mágoa é uma dor que aprisiona, o perdão é uma cura para a alma que nos liberta. Agora, perdão, como eu disse, não é um sentimento, é uma decisão. Perdão não é esquecimento também, como eu falei. Muitas pessoas acham que terão perdoado quando apenas tiver esquecido o mal que sofreram. Não. Na verdade, esperar pelo esquecimento, por emoções totalmente curadas, para então perdoar, é um engano e é fugir do verdadeiro perdão. Então, o que é perdão? Perdão é uma escolha, é um ato da vontade, é uma decisão. Você decide não mais cobrar a dívida. Foi isso que Deus fez, foi? Cancelou o escrito de dívida, retirou a culpa. Já que perdoar é algo que Deus requer, então eu, como um bom discípulo, vou obedecer. Amém? Imagine você como ofendido, se aproximando do ofensor e tirando as algemas da culpa do seu punho. Você retira a culpa e a acusação. Talvez pareça por um instante que o benefício é só para o faltoso, mas na verdade você está sendo curado também, né? De carregar uma mágoa que mata no coração, vai adoecendo a alma e o corpo. Ao decidir perdoar, você se torna livre e Deus passa a tratar a sua dor. Esse processo começa através de uma decisão sincera diante de Deus. Mas por que é tão difícil perdoar, gente? Porque nós somos pecadores, né? Porque nós somos pecadores e pagar uma dívida ou abrir mão de uma dívida não é fácil. Perdoar sempre é algo caro, significa assumir o prejuízo do mal causado por outra pessoa e não cobrar mais. Você desiste de não cobrar mais a dívida. A questão é que se você continua cobrando e cobrando, quando que essa dívida vai ser paga? Quando você será livre se não for através do alto preço do perdão? Tem uma história interessante que fala aqui que ele, certa vez, um pastor dizendo, recebeu uma pessoa no gabinete pastoral, uma senhorita que vinha da região Nordeste. Ela estava tomada de rancor pelo pai. Ele havia sido um homem abusivo e a sua violência prejudicou muito tanto ela como a sua irmã, ainda jovem. Agora esse homem estava velho, distante, mas desejava um passo de reaproximação e uma oportunidade de perdão. Contudo, o coração daquela mulher estava fechado, cheio de rancor, de mágoa. E diz o pastor que enquanto eles conversavam, ela conseguiu entender o quanto aquilo lhe prendia e consumia, e como ela própria
também era pecadora, né? Ele disse que orou com ela, desejando que Deus lhe desse forças e graça, porque é pela graça de Deus que a gente perdoa, não é porque nós somos bonzinhos. E cerca de 15 minutos depois que ela conversou com o pastor, eu tinha ido embora, ela voltou à sala pastoral com um rosto exuberante, né, de alegria. E ela diz que ao sair na calçada, ela tomou um cartão telefônico, ligou para o pai, fez uma ligação e decidiu perdoá-lo, conversar, ligar novamente aquela conversa que tinha sido interrompida há anos, e diz que ela sentiu tanta paz no seu coração e uma alegria de tirar aquele peso enorme sobre as suas costas. Ela volta então reluzente de liberdade, né? Não mais carregava a mágoa que adoecia o seu coração. Perdoar é um ato de graça de Deus sobre as nossas vidas. Agora, como perdoar? Abra sua Bíblia agora no texto de Mateus, capítulo 18. O Senhor Jesus aqui nos dá essa história sobre perdão, depois de Pedro perguntar, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, Senhor? Eu acho que 7 vezes é um bom número. Estou sendo até muito generoso, Senhor. 7 vezes eu devo perdoar? E o que Jesus diz? Qual que é a conta que Jesus dá para Pedro? Devia perdoar como? 70 vezes 7. Os bons de conta aí diz o quê? 490? Quase 500, né? Por dia, por ano, como é que é? Por século, esse perdão? Por dia, né? 70 vezes 7. Se o teu irmão pecar contra você, vai lá, eu estou arrependido, me perdoa. Perdoa ele. Pecou de novo. Estou arrependido, me perdoe. Perdoa ele. Pecou de novo. Estou arrependido, me perdoe. Perdoa ele. Na verdade, quando fala 490 vezes, o que Jesus quer ensinar com isso? Que o perdão ele tem que ser ilimitado, não tem limite. Não tem aquele negócio, não, chegou nesse ponto aqui agora, pronto, acabou. Não tem mais, não, acabou. Mesmo que venha pedir perdão, não, acabou. Não tem, já estourou a conta. Já passou. Não, perdão, nós temos que perdoar de maneira ilimitada. Por quê? Porque o perdão que Deus deu para você, ele teve limite? Jesus pagou quantos seus pecados na cruz? 50%? 60%? 70%? 80%? 90%? 100%? 100% pagou tudo? Não sobrou nada para você pagar? Então foi um perdão sem limite. Então vamos ver aqui, eu vou ler os versos ímpares, os irmãos leem os versos pares da igreja, de Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as suas contas com os seus servos. Passando a fazê-los, trouxeram bens que ele devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, ele com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, mostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: pague-me o que lhe deves.
Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, do seu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, o que nós aprendemos aqui? Uma das coisas que nós aprendemos, fica bem claro nesse texto, irmãos, para nós. Que nós temos uma dívida que era impossível para nós pagar, né? Como disse esse servo aqui que devia uma quantia enorme. Era impossível para ele pagar. O rei o perdoou. E aí, ele tinha alguém que devia para ele, mas ele perdoou quem devia para ele ou não? Sim ou não? Não perdoou. O rei ficou indignado e lançou ele aonde? Na prisão. Qual o tamanho da sua dívida diante de Deus? Você tem ideia? A gente sabe que é grande, né? Que é enorme. Eu trouxe... Agora nós vamos fazer uma ilustração aqui. Eu vou precisar de um caboclo forte na mão. Tem uns caboclos aqui que é muito forte aqui na mão, aqui para rasgar a sua dívida. Essa aqui é a sua dívida. Aqui, ó. A dívida que você deve para Deus. Não fica preocupado não, que esses cadernos aqui já foi tudo usado, já está. Mas imagine que aqui está a sua, né? A sua dívida com Deus. O nosso escrito de dívida foi rasgado, foi cancelado aonde? Lá na cruz. Alex, é bom, você tem força na mão. Rasga aqui para nós, por favor, esse escrito de dívida aqui. O homem é forte. Tirador de leite geralmente tem força na mão. O irmão Benedito também é forte também. Rasga aí para nós aí. Mais força. O irmão Benedito vai conseguir. Não, mas não é possível, uai. Quem consegue? Quem é bom de força aí? O Robertinho também é tirador de leite. Rasga essa dívida aí, gente. Será que nós vamos ficar sem rasgar a dívida? Obrigado, Alex. Eu fiz questão de pôr bastante folha aqui, por quê? Justamente para que acontecesse isso. Porque eu e você somos incapazes de rasgar a nossa dívida. Se Deus não rasgasse, a dívida ia continuar. Eu e você, nada do que eu e você faça, a gente poderia conseguir pagar a nossa dívida com Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A não ser que você fosse para o inferno pagar a sua dívida. Aí você pagaria, né? Pagar a dívida. Porque Jesus, ele paga a nossa dívida aonde, gente? Na cruz. O que Jesus estava fazendo na cruz? Morrendo. Sofrendo a ira, o juízo, a condenação, que quem merecia sofrer? Eu, você, nós, para pagar a nossa dívida. Ele sim rasgou lá na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Agora eu e você, a gente não consegue rasgar esse escrito de dívida. Impossível para nós.
Tem alguém aí que quer tentar? A Maristela tem força, acho que ela consegue. Nem quem faz academia não dá conta, não? O Arthur, acho que rasga isso aqui. Hã? É? Uma por uma? É. Então, agora, e a dívida que uma pessoa que deve para você, né? Humanamente falando, qual o tamanho dessa dívida aqui? Então, eu queria que você pegasse uma folha, essa folha, uma dessas folhas que você tem aí, nós vamos usar uma agora, deixa a outra, não rasga as duas não. Pega essa folha aí, essa folha aqui é a dívida que alguém tem com você. Às vezes você está magoado, guardando rancor, né? Com alguém, e essa pessoa tem essa dívida. Mas Deus falou para você assim, conforme esse texto, você foi perdoado, agora você tem que perdoar. Será que a gente consegue rasgar essa dívida aqui? Consegue? Sim ou não, gente? Pega aí a dívida aí. Faça assim com a dívida aí. Assim ou assim. Consegue rasgar a dívida? Hã? Pronto. Essa é a dívida que as pessoas têm com a gente. Ela dá para a gente rasgar, não dá? Por maior que seja. Não compara com a dívida que você tem com Deus. Não compara. Agora, o ser humano, né, nós... Por isso que perdão é graça e Deus nos dá. Se Deus falou para a gente perdoar, é porque Ele dá essa capacidade. Se fosse impossível para a gente perdoar, Deus não ia falar para você perdoar. Não vou pedir para você uma coisa impossível, Deus diria. Deus só ordena a gente fazer isso porque Ele sabe que Ele vai te dar a graça de perdoar. Lembrando que perdoar não é esquecimento, não é esquecer, não é amnésia. Não significa que o outro não tem que se arrepender. Não significa que o outro, às vezes, não tem que sofrer uma penalidade. Mas da sua parte, você rasgou a dívida. Você não vai guardar mágoa e rancor no seu coração. Porque você não quer ficar preso. Você não quer ser um escravo da mágoa. Você não quer se adoecer no corpo e na alma. Amém? Deus é bom demais, não é? Ele tanto nos perdoou, como nos dá a possibilidade de perdoar para sermos curados e de pedir perdão para não levarmos um peso nas costas que vai nos matar. Cada dia um pouquinho. Então, essa é a primeira parte aí, né? Continuando. Para o Pai Celestial é profundamente incoerente não perdoarmos pelo fato de nós termos sido tão generosamente perdoados. Então é incoerente, é como o texto aqui que a gente leu, é incoerente você que recebeu um perdão tão grande não perdoar. O preço do perdão pelos nossos pecados foi a morte de Jesus lá na cruz. Lá no madeiro ele declarou, está pago. Tetelestai, em grego, né? A palavra grega, tetelestai, está consumado. Quando você abraça esse perdão, se sente também capacitado a perdoar. Esse perdão divino é recebido pela graça através da fé de que Jesus, de fato, pagou o preço do nosso pecado
lá na cruz, triunfando sobre a morte, ressuscitando dentre os mortos. É o que nós vamos comemorar na Páscoa. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. O preço foi muito alto, mas você recebe gratuitamente ao confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Você pagou para ir para o céu? Tem alguém que está pagando? Tem gente que está pensando que tem como pagar, né? É impossível. A gente não paga nada, é pela salvação e pela graça, pela fé em Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, da prática das obras, para que ninguém venha se orgulhar. Onde é que está escrito isso? Efésios 2, 8 e 9. Muito bem. Então, e essa outra folha, pastor? O que eu vou fazer com essa outra folha? Essa outra folha, você vai levar ela para casa. E aí você vai escrever, fazer uma carta de perdão, uma carta de alforria. Faça uma lista das pessoas a quem o Espírito de Deus ordena que você estenda o seu perdão. Agora, resumidamente, escreva um parágrafo para cada uma dessas pessoas com os seguintes elementos. Primeiro, nome da pessoa a ser perdoada, citação da falha cometida, declaração de perdão e o seu nome. Tarefinha de casa para nós. Você vai dizer tipo assim, ó: Maria de tal, há muito tempo eu tenho estado magoada com você, desde aquele dia que você me humilhou em público, perto dos nossos amigos. Escrevo para dizer que renuncio toda a amargura e perdoo sua falha comigo por meio do poder de Jesus. Amém. Então, consegue fazer isso? Leva para casa. Pastor, é muito difícil, mas pede para Deus, né? Não sei quantas pessoas você tem mágoa no seu coração, ou quantas pessoas precisam do seu perdão. Você vai escrever aí o nome da pessoa, a mágoa ou a ofensa, e o perdão e o seu nome no final, né? E aí, o que mais você pode colocar nessa folha? Você pode colocar também uma oração. Olha que prática boa, hein, gente? Agora repita uma oração como decisão sincera de entender o perdão aos que erraram contra você. Uma oração tipo assim, ó: Amado Pai Celestial, eu te agradeço pelas riquezas da tua bondade e paciência, pois sei que elas têm me conduzido a uma nova vida. Você foi perdoado, você tem nova vida, amém? Se você não fosse perdoado, você estava caminhando para o inferno. Confesso que não tenho estendido esta mesma paciência e bondade aos que têm me ofendido, mas sim tenho guardado mágoa e ressentimento. Oro para que o Senhor me livre das amarras emocionais e me capacite a estender perdão aos que me ofenderam. Oro também para que, se tenho ofendido a outros, tu tragas à minha mente aqueles dos quais devo buscar perdão e como devo fazê-lo. Eu peço isto no nome precioso de Jesus. Amém. Então, você escreve a sua carta de perdão e também pode escrever uma oração. Quem sabe você vai dizer: Deus, me ajuda, Senhor. Você sabe que os salmos são orações, né, em forma de poesia. O salmista abrindo o seu coração diante de Deus, para que
escrevendo ali a sua oração ao Senhor. Bom se a gente continuasse também essa prática. A gente sabe que os nossos salmos não são inspirados no nosso, que você vai escrever, os salmos da Bíblia que são inspirados, mas é uma prática de escrever a oração, né? Como seria bom a gente colocar para fora e registrar. Quem sabe até tem alguns homens e mulheres de Deus que tinham essa prática de pôr num diário as suas orações, né, ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que Deus conceda a mim, a você, a graça de perdoar e de pedir perdão, porque uma coisa é fato, eu e você somos pecadores, certo? Isso significa que um dia você vai ofender alguém, mais cedo ou mais tarde eu e você vamos ofender alguém, mesmo que às vezes a gente não queira, né? Muitas vezes pode vir aquele momento de ímpeto do velho homem tomar conta e você acaba ofendendo a pessoa. E mais cedo ou mais tarde você também será ofendido. Por isso que a prática do perdão precisa ser algo, um remédio diário, né? Um remédio permanente na nossa vida. Caso contrário, nós vamos viver doentes. Você quer viver doente na alma? Sim ou não? Vamos ver lá no Salmo 32? Abre a sua Bíblia comigo, Salmo 32. Aqui, Davi havia pecado, né, terrivelmente, e ele está tentando esconder o seu pecado diante de Deus. Aqui é a questão dele com Deus. E é claro que ele pecou também contra o seu próximo. Vocês conhecem o pecado que Davi cometeu gravemente, que foi de adulterar e mandou matar o marido, né, da mulher. Ele, como rei, tinha esse poder, e ele tentou então esconder o seu pecado, mas ele adoeceu. Veja o Salmo 32, abriu, encontrou? Salmo 32. Ele começa dizendo o Salmo bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz quem? Aquele cuja iniquidade, cujo pecado é perdoada. Cujo pecado é coberto, como Deus cobre, né, pelo sangue de Cristo. Verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, não requer o pecado, em cujo espírito não há dolo ou falsidade. E aí ele confessa o verso 3, falando, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Adiantou, foi bom para Davi guardar o seu pecado, esconder o seu pecado, tentar esconder, principalmente como a gente, né, de Deus não tem como. Mas, em vez de confessar, ele está aí tentando, guardando no seu coração o pecado. Enquanto calei os meus pecados, enquanto não confessou, o que aconteceu com os ossos e com Davi? Envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos, a alma gemia, né? Todo dia. Verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meu Deus. Agora vem a libertação, versículo 5. Chega de guardar no coração. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade, a injustiça do meu pecado. E aí ele vai
o Salmo também nos ensina, né? Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegre cantos de livramento. Com o perdão vem a alegria. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Olha aí, a instrução. E sob as minhas vistas te darei conselho. Agora, veja se você se parece com isso aqui, ó. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Você não é cavalo nem mula, bem? Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando a gente é desobediente, duro de coração, a gente está parecendo com o quê? Com um cavalo e uma mula, se não colocar o freio, se não colocar o cabresto, não obedece, não vai. Então, Davi está dizendo, olha, não seja como eu, que houve um tempo na minha vida que eu estava igual um cavalo e uma mula, sem entendimento, como se não tivesse entendimento, porque eu sabia, mas não queria confessar e se arrepender. E aí, verso 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E o verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. 3 vezes no versículo 11 aparece aí alegria, regozijai-vos, exultai, alegria do perdão e da obediência, né? A Deus. Que o Senhor nos ajude a assim fazer, né, irmãos? Está aqui um salmo de confissão. Quer ver outro salmo de confissão? Qual outro salmo de confissão que a gente tem na Bíblia? 51. Vamos lá para o Salmo 51. Salmo de número 51. Confissão e arrependimento. Aqui, novamente, aquela história, né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de ele haver possuído, adulterado com Betseba, né? E interessante que Davi ficou um tempinho, hein? Escondendo ali, tentando esconder, guardando, sem confessar o pecado, né? Apesar de muitos sabiam, né? Mas a gente é tolo e tenta achar que a gente está escondendo, que Deus sabe, e outros também. Mas aí Deus manda o profeta Natã lá para falar com Davi, e ele conta uma história, e Davi fica indignado com aquela pessoa que tinha feito uma injustiça. Esse homem tem que morrer, né? Pegou a ovelhinha do outro e cometeu essa injustiça. E o profeta diz para Davi, é você esse homem. Meu Deus, que autoridade e poder de Natã que Deus deu, né? É você esse homem, rei, Davi. E ali Davi se arrepende. Poderia ter mandado matar Natã se ele quisesse, né? Mas ele se arrependeu. E aí o Salmo, né? Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e vocês ler os versos pares. Vamos lá? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, ou seja, eu nasci pecador, eu não nasci um santo. A gente não nasce santinho, anjinho, a gente nasce pecadorzinho e vai crescendo como pecador. E em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, minha mãe também era uma pecadora. Não que ela era uma da vida, mulher de prostituta, não. Era uma serva de Deus, mas era pecadora também, como todo mundo que nasce nessa terra, a não ser Jesus Cristo, o único que não tinha pecado. Então eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Se te encontrasses na verdade de mentir, e no recôndito e faças conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Aqui fala o isopo era uma erva que usava no templo para purificação, nos rituais de sacrifício. E ficarei limpo, simbolizando a morte de Cristo, né? Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os teus ossos te esmagaste. Esconde, novamente, Davi mostra que usou até o pecado, né? A gente sofre até nos ossos, até no mais íntimo, mais profundo. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. O crente não perde a salvação, mas pode perder a alegria da salvação, pode perder a alegria da salvação, se ele ficar guardando o pecado, sem confessar. Então restitui-me a alegria da tua salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi vai ficar como exemplo, né? Ó, livra-me. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando há perdão, a coisa muda, né? Quando há confissão. Pois não te prazes em sacrifícios, do contrário eu te usaria, e não te agradas de holocaustos. Então, um ritual religioso só não resolve, não. Sacrifícios, holocaustos, se não tiver o coração, aí Davi vai mostrar que o coração, o sacrifício que Deus quer. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Alguém que chora por causa do seu pecado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze-me a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quando, aí sim, né? Aí sim, aí as duas coisas combinam, quando no coração há arrependimento, confissão e perdão, aí a nossa vida quando fala aqui dos rituais, era o culto do Antigo Testamento, aí está certo, né? Só ter o ritual sem ter transformação, obediência, não adianta. Só a gente vir na igreja, cantar, orar, ler a Bíblia e volta para casa, continua da mesma maneira, então não resolveu nada. Tem que estar unido as duas coisas, tanto aqui como lá. Agora abre comigo a sua Bíblia lá em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Nós terminamos com esse texto, vamos aprender aqui o que esse texto nos ensina. Só o verso 9. 1 João 1, verso 9. Vamos ler juntos?
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fazer o que a gente recebe perdão? Confessar. Já confessou a Deus? Não só na igreja, mas em casa. Dobra o seu joelho, confessa a Deus, né? Que experiência gloriosa. O pastor Neymar contou para nós, né? Lá no pequeno grupo. De perdão, né? Que bênção do Senhor. Assim todos nós, né? Precisamos confessar e receber a alegria, orar com satisfação, com prazer na presença do Senhor. E assim, Jesus está dizendo, aliás, João está dizendo aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Fiel e justo. Fiel porque Ele cumpre a sua palavra. Você confessou? Vai ser perdoado. E Ele é justo por quê? Porque uma vez que Cristo pagou, Ele não vai cobrar de novo, tá? Pago. Não vai cobrar a dívida, tá paga. Então, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Não é só de uma parte não, né? É de toda a injustiça. Em nome de Jesus, pega essa folha, faz a tarefinha de casa, né? E eu espero que você seja abençoado com certeza com o perdão que você já recebeu de Deus, se você confessou o seu pecado, e com a graça também de perdoar. Para terminar, tem alguém que quer tentar rasgar o escrito de dívida? Ninguém? Vai ver se consegue. Não, às vezes é porque o Alex não tomou café. Tomou café hoje, Alex? Ah, tomou café? Ah, então tá forte mesmo. Então, vamos orar, irmãos e irmãs. Que Deus nos conceda a graça, né, de vivermos essa bênção chamada perdão. Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que lá na cruz derramou o seu sangue, pagando a nossa dívida, o nosso pecado. Nós nem imaginamos, ó Deus, o tamanho, só sabemos que é enorme. Ó Deus, mas o Senhor sofreu ali a ira, a condenação, o juízo, que nós pecadores merecíamos sofrer, e pagou totalmente, para que nós pudéssemos descansar, aliviados, seguros, em paz com o Senhor, em paz com Deus. Sabemos que somos, sabendo e tendo a certeza que somos aceitos e amados por Ti, como a Tua palavra nos diz, aquele que nos ama e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E agora, Senhor, diante de tamanha bênção, que nós não venhamos, ó Deus, ser ingratos e desobedientes em não perdoar aqueles que nos têm ofendido. Nos ensine a perdoar, nos ensine, ó Deus, a liberar também o perdão. Ó Deus, não o perdão que só o Senhor pode dar, mas é o perdão que o Senhor nos ensina, como na oração do Pai Nosso. Ó Deus, para que a gente não venha carregar a nossa alma um câncer chamado mágoa que nos destrói por dentro. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, e nos ensine também a confessar e a pedir perdão. Assim pedimos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.